Irmãos, viver de maneira digna é um desafio. Viver de maneira digna é aquilo que nós estamos aprendendo e buscando aprender em Efésios, através dessa carta que o Senhor deixou registrada há muito tempo à sua igreja. Viver de maneira digna, ela está relacionada ao que nós recebemos, às bênçãos que nós recebemos, à capacitação que nós recebemos. Sendo assim, eu devo viver de maneira que agrade ao Senhor, de maneira daquilo que eu recebi no Senhor Jesus Cristo. De modo que viver de maneira digna não é viver de qualquer forma, é viver como nós temos enfatizado, como nós temos repetido, em Cristo, através de Cristo e para Cristo. O modo digno de viver não é algo que eu em mim mesmo sou capaz de viver, de fazer. O modo digno de viver é porque eu tenho sido capacitado, orientado, guiado, amado, capacitado por Cristo. Em Cristo somos unidos a um corpo, em Cristo somos capacitados e feitos filhos de Deus. Através de Cristo, então, podemos viver uma vida diferente. Para Cristo, então, temos que viver essa nova vida, porque nós somos criados nele para vivermos agora de maneira diferente, andar de maneira diferente. Em Efésios, se você for ler esse texto, essa carta, você vai perceber como o autor ele vai lhe chamar, olha, não viva mais desse jeito, não viva mais desse jeito, mas viva agora dessa outra forma. Por quê? Porque você recebeu bênçãos, porque você foi transformado por Cristo, porque você foi comprado por precioso preço, de modo que agora não podes mais viver da mesma maneira. De modo que agora podes viver de maneira diferente, porque você tem de Deus a capacitação, a orientação, Ele está do seu lado para que você possa viver de maneira diferenciada. Caminhamos então na primeira parte do capítulo 1, mostrando como o plano maravilhoso do nosso Deus nos leva a adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo porque a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve nos fazer glorificá-lo, porque é uma obra perfeita, é uma obra maravilhosa. De modo que eu quero continuar com você agora no capítulo 1 e lhe chamar a viver uma vida poderosa. De modo que o imperativo para nós hoje é viva poderosamente. Olha comigo então no capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 15, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando o texto, certo? Mas o chamado então para você, irmão, o chamado para nossa igreja, lembra a carta de Efésios, é uma carta com chamado à igreja do Senhor Jesus Cristo a viver essa maneira diferenciada, porque Ele comprou você. E talvez a pergunta que você faça é como podemos viver poderosamente. Quando nós lemos e vimos semana passada que o Espírito Santo ele nos cela e o Espírito Santo então nos capacita, ele nos dá poder para viver uma vida diferente, podemos então diferenciar o poder que o mundo tanto anela, tanto busca, o poder dos super-heróis, que foi a ênfase que eu dei para você. Não é esse tipo de poder que até talvez foi exemplificado. Deus pode dar esse poder como deu a Sansão, um homem que era extremamente poderoso em sua época para vencer os inimigos do Senhor, lá na época dos juízes. Mas o poder que nós vamos aprender, ou que vamos ser orientados a vivermos, é o poder para viver uma vida que agrada ao Senhor. A grande questão aqui é a luta, não fazendo um dualismo do aspecto bem contra o mal, mas é a luta para que nós possamos viver conforme a vontade do nosso Deus.
O pecado ele veio, ele trouxe uma natureza pecaminosa para nós, ele nos afastou de Deus, ele nos afasta das pessoas também que nós amamos, ele faz com que nós voltemos muitas vezes para a sujeira do pecado, de modo que como viver uma vida poderosa no aspecto fazendo a vontade de Deus, tendo comunhão com o Senhor. Essa é a vida que Deus quer para você, o poder que Ele quer trazer para você, não o poder de levitar cadeiras, não o poder de ser como Sansão que derrubou pilastras, e derrubou ali um templo, um palácio, mas o poder para vencer aquilo que muitas vezes nós não conseguimos vencer, o nosso próprio coração, as nossas próprias naturezas e desejos pecaminosos. Vencer as tentações que vêm sobre nós. Vencer o sistema que traz para nós e prejudica a nossa família e o nosso dia a dia. Poder para enfrentar o inimigo e sua opressão demoníaca. Poder, então, para viver novamente de maneira piedosa diante do Senhor. E a forma, então, como isso vai ser demonstrado, o versículo 15 inicia falando: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. A vida poderosa que Deus lhe dá, ela passa primeiramente pela oração. Por essa razão, diante de tudo que nós vimos no capítulo 1, de tudo que nós vamos ver no Evangelho, o poder de Deus sendo manifestado, o plano de Deus sendo arquitetado, executado pelo Filho e executado também pelo Espírito, diante disso, é impressionante, a igreja deve demonstrar uma vida de fé e deve demonstrar uma vida de amor para com todos os santos. Mas o início, então, dessa vida poderosa é uma oração constante. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Uma vida poderosa, uma vida de uma igreja forte, de uma família forte, de uma liderança forte, de uma esposa forte, de um jovem forte, ele inicia pela oração, irmãos. É a constante oração, é a constante necessidade, porque quando eu olho para o passado, quando eu olho então para as bênçãos, quando eu olho para o plano de Deus, não é o meu plano, eu só devo me curvar diante dele, e buscar entender, e buscar compreensão, e buscar o auxílio do Senhor. É a vida de oração. É entender ou tentar entender como viver essa vida. Isso também só vem através da oração. E uma oração constante, irmãos. O problema das nossas vidas, muitas vezes, ou de nossas igrejas, ou de nossas famílias, é que nós só oramos quando estamos com problemas. Não é oração constante por necessidade de Deus, mas é oração constante muitas vezes por problema financeiro, por problemas de saúde, por problemas conjugais, mas não é uma oração constante para entender o que Deus quer de mim, ou para ter um relacionamento com o Senhor. Outra coisa que eu acho muito bonita na atitude de Paulo aqui nesse texto, em Efésios, é que, lembra, Paulo está preso. Paulo ele é prisioneiro do Senhor. E Paulo em nenhum momento em sua carta ele vai ser vítima. Ele vai dizer: como eu estou sofrendo. Como eu preciso de ajuda. Mas em nenhum momento ele entende, ele sabe que o plano de Deus é perfeito. Mas pelo contrário, em vez de pedir, Paulo está enfatizando: olha, eu estou orando por vocês. Eu estou orando porque mesmo vocês livres, talvez ele poderia dizer assim, vocês estão presos. E aí vocês não podem viver presos. Como é que eu, livre, posso viver preso? No capítulo 4 ele vai explicar. Ele vai explicar que os gentios, que o descrente,
Por mais que ele ache que ele é livre, ele vive preso na vaidade dos seus pensamentos. Ele vive obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, achando que está trilhando um caminho bom, perfeito, máximo, top. Mas é um caminho de morte, é um caminho que está levando à destruição. Por mais que aos olhos humanos é o melhor caminho, financeiramente falando, é um caminho que leva para a porta larga e destrutiva. Orar constantemente, irmãos, por você, por sua família, por sua igreja, por seus irmãos em Cristo, é algo que você deveria fazer. Não deixe de dar, primeiramente, graças a cada um de vós, mencionando-os em minhas orações. Precisamos voltar, irmãos, ou precisamos buscar verdadeiramente uma vida de oração. Orar só, orar com a esposa, orar em família, orar com a igreja, mas orar, irmãos. Não se inicia uma vida poderosa sem oração. Uma vida poderosa leva, de novo, quero explicar, poderosa é a viver de maneira piedosa, que agrada ao Senhor. Versículo 17, ele continua dizendo mais: orar não só constantemente, mas orar por algo especificamente. Versículo 17, peço que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Existe então a necessidade de orar constantemente, e existe uma necessidade de saber por que orar constantemente. E uma das ênfases então que o texto está nos dando a partir do versículo 17 é oração por sabedoria, é oração por revelação, irmãos. Primeiramente falando de sabedoria, como nós já temos enfatizado em Tiago, em 1 João, em Provérbios, muitas vezes aqui na igreja, né? Sabedoria, ser sábio, não é simplesmente conhecer alguns textos das Escrituras. Ser sábio não é só conhecer ou ter um certo grau de conhecimento bíblico. Ser sábio é aplicar, é viver aquilo que você sabe do Senhor, do seu Deus, do plano que seu Deus quer para você. Então eu posso conhecer muitos textos bíblicos, eu posso citar muitos desses textos bíblicos, mas se eu não vivo o que esses textos bíblicos dizem, eu não sou uma pessoa sábia. Eu não estou vivendo em sabedoria. Então, um dos pedidos principais que eu creio que você deveria fazer por sua igreja, por sua liderança, por sua família, é que nós tenhamos espírito de sabedoria. Capacitação dada por Deus para termos sabedoria no que fazer, no como proceder, como falar, como agir no meu dia a dia, de modo que glorifique o meu Deus. As pessoas elas precisam ser direcionadas também à sabedoria que vem do alto, irmãos. E às vezes nós estamos tão perdidos ou mais perdidos que as pessoas do mundo e nós não deveríamos estar assim, não deveríamos porque nós temos o conhecimento dado por Deus, a sua palavra, o Espírito que nos dá entendimento e de novo nós temos acesso ao Pai que diz, olha, todo aquele que quiser sabedoria, peça a mim, que eu quero dar e dar livremente, de maneira abundante para você. Deus quer lhe dar sabedoria. Muitas vezes nós agimos, depois pensamos. Não oramos, não planejamos, não pensamos, mas já vamos de maneira imediata agindo sem pensar. E o Deus, nosso Deus, Ele quer que nós tenhamos sabedoria. Revelação pode ser uma palavra um pouco complicada, às vezes, sem entender, porque a revelação, como nós temos visto muitas vezes, está ligado mais à palavra de Deus. É o que nós chamamos de revelação especial, ou a revelação que vem do próprio Cristo também, como revelação especial.
Mas quando nós olhamos para o contexto, que o texto está explicando, a revelação então é o pleno conhecimento dele. É o conhecimento então do glorioso, do poderoso plano de Deus para nossas vidas. Que Deus possa me revelar. E a revelação tem uma explicação simples que diz que é como tirar uma cortina. Uma cortina que estava impedindo de eu entender o plano de Deus para mim. Uma cortina que estava impedindo de eu ver então o plano de Deus. Então a revelação no pleno conhecimento dele faz com que eu entenda que ele me chamou de maneira simples para imitá-lo, para ser como ele é, para se relacionar mais com ele. Estamos ainda falando de oração. Preciso orar por sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Indo para a parte do versículo 18, a primeira parte, ele continua ainda falando de oração. Ore por iluminação. Versículo 18a diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Irmãos, às vezes o nosso coração, pelo engano do pecado, às vezes o nosso coração, pelo sistema do mundo, às vezes o nosso coração, devido às circunstâncias e o que Satanás coloca ao nosso redor, faz com que os nossos olhos, faz com que os nossos pensamentos, faz com que os nossos desejos estejam nas trevas do entendimento correto do que Deus gostaria que nós fizéssemos. A ideia de iluminação na Bíblia, ela pode ter dois significados. A ideia de iluminação pode ter um aspecto ligado à luz mesmo, no sentido de que você estava nas trevas e agora você é colocado na luz. Então os seus olhos, eles podem ver o caminho errado que você está percorrendo. Salmo vai falar disso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. A luz da palavra me direciona a não ir pelo caminho errado. Mas iluminação também tem a ver com entender a palavra de Deus e poder aplicar de maneira correta. Por exemplo, às vezes você vai poder explicar a palavra de Deus para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é crente, e ela vai entender. Mas ela não vai ser iluminada no aspecto de aplicar, de ser impactada, de ser transformada, de ser então regenerada, reformada pela palavra. A iluminação do Espírito Santo é registrada em 1 Coríntios, então, que o Espírito, então, ele ilumina os nossos olhos, ele muda a nossa vida. Eu aplico, então, a palavra de Deus. Eu só posso aplicar a palavra de Deus porque o Espírito Santo ilumina o meu ser. Ele ilumina o meu caminho, ele me dá, então, essa capacitação para fazer a sua vontade. Iluminação. Eu estou cego, no escuro, e a palavra pode me iluminar o caminho, ou que eu creio que o texto está dizendo, eu estou com os olhos do coração, eu estou às vezes trancado diante do pecado para praticar, para aplicar a palavra de Deus em minha vida, e o Espírito Santo ilumina, de modo me dando capacitação, me dando libertação, para então fazer a vontade do Pai. Sem a iluminação do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo, você não vai conseguir aplicar a palavra de Deus em sua vida. Você vai até tentar, mas você vai fraquejar. Porque Ele é que garante vitória sobre o pecado, sobre a tentação. Como podemos viver poderosamente? Primeiro, orando constantemente, orando por sabedoria e revelação e orando por iluminação. Mas Paulo ainda deixa mais registrado, a Bíblia deixa registrado outros passos que nós precisamos percorrer para viver de maneira poderosa. Olha comigo agora a continuação no versículo 18b, vai enfatizar para nós que precisamos conhecer a esperança para a qual Deus nos chamou.
Diz assim: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Viver poderosamente é entender o porquê Deus lhe dá esse poder e o que Ele quer que você faça com esse poder. Em outras palavras, é primeiro entender o seu chamado, a sua identidade em Cristo. Conhecer a esperança para a qual Ele lhe chamou. A palavra esperança aqui, ela traz o significado de que, infelizmente, dentro do plano de Deus, eu falo infelizmente porque Ele poderia ter feito diferente, Ele poderia nos ter feito perfeito imediatamente após a nossa conversão, nossa crença em Deus, mas dentro do plano dele, e nesse caso eu me alegro dentro desse plano também, é que Ele quer, através do crescimento, através da confiança, através da oração, que você cresça. Então a esperança é a certeza de que Ele começou a obra e Ele vai concretizar essa obra. É a esperança, então, é a certeza de que Ele tem um plano para você e que a igreja, que os irmãos, que o pastor, que a liderança, que todos estão envolvidos para que você cumpra esse chamado. É interessante que a oração, então, vem com essas consequências, a fim de quê? A fim de que você conheça, irmão. Eu creio que um dos grandes problemas, às vezes, dentro do corpo de Cristo, seja de líderes, seja dos homens, seja das mulheres, jovens, adolescentes e crianças, é que eles não sabem o que é ser igreja. É que eles não sabem para que eles foram chamados. É porque eles vivem uma vida fora do plano de Deus. A esperança, ela existe. A esperança é que você seja mudado, que você seja direcionado, mas essa esperança ou esse chamado, ele pode ser deturpado pelo seu pensamento, pelas suas vontades, fora da vontade de Deus. Deus lhe chamou para um projeto, irmão. Seja no seu trabalho, o trabalho que você estiver fazendo, Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para que você possa executar em sua igreja e no mundo. E parte desse plano ele já começou, já falamos muito deles. Ser santo, irrepreensível, viver como um filho, viver de maneira perdoada, né? Agradecer ao Senhor porque Ele lhe perdoa. Buscar, então, viver uma vida dentro do seu propósito. Deus lhe chamou para viver uma vida segundo o seu plano. Conhecer os seus chamados, irmão, é fundamental. Seu chamado como pai, seu chamado como mãe, seu chamado como discipulador de pessoas, porque Ele diz fazer discípulo de todas as nações, chamou todos nós para fazermos discípulos. Seu chamado para pregar o Evangelho. Seu chamado para fazer sua obra aqui na terra. Se podemos repetir, e devemos repetir, como viver uma vida poderosa. Primeiro, falando sobre viver em oração. Segundo, buscando conhecer o seu chamado. Irmão, e como é triste perceber, infelizmente, que muitos ou que poucas pessoas às vezes vêm para a nossa escola bíblica dominical, como poucas pessoas às vezes vêm para o nosso culto de oração, primeiro dos nossos pontos, viver uma vida de oração, e poucos são interessados em se relacionar com Deus através da oração. Como poucos estão interessados em conhecer o plano de Deus, que nada melhor do que vir para um nome, como o nome já explica, uma escola bíblica. Como poucos de nós procuramos, então, alguém para nos discipular, alguém para nos orientar, alguém para nos mentorear. Se eu preciso conhecer mais da palavra de Deus, eu preciso de uma pessoa que me ajude a crescer. Ainda no versículo 18, eu tenho uma terceira ação
que ainda está ligado ao conhecimento. Como viver poderosamente? Conhecendo as riquezas da gloriosa graça de Deus. Versículo 1, 18, final do versículo diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, é como ser motivado, é como ser orientado então para entender as bênçãos que eu tenho em Cristo Jesus. À medida então que eu conheço tudo que eu tenho nele hoje e tudo que eu tenho nele no futuro, o conhecimento disso me leva a viver de maneira vitoriosa. O conhecimento disso me leva a viver de maneira encorajadora. Posso encorajar e ser encorajado. Porque por mais que as lutas da nossa vida sejam grandes, sejam pesadas, sejam até injustas aos nossos olhos, aquilo que nós vamos receber em Cristo, a coroa da vida que nos está reservada, é maior do que tudo que nós vamos sofrer. As circunstâncias, as dificuldades, a dor dessa vida, ela vai passar. Eu sei que às vezes, e muitas vezes, dói, nos desmotiva, nos cansa, nos desanima. Mas quando nós olhamos para as riquezas, para o que iremos receber, por mais que agora estamos sofrendo injustamente, por mais que agora estamos sofrendo por dores, por doença ou qualquer outra, a eternidade. O que é eternidade, irmão? Para o tanto de tempo de vida que você vai ter aqui na Terra. Por mais que talvez a sua vida aqui na Terra, aqui neste mundo, neste plano, seja uma vida de 100 anos de sofrimento. Só sofrimento. O que se compara à eternidade de glória? O que se compara a ser e viver reinando com Cristo? Ao que se compara a ter e a estar ao lado daquele que lhe salvou, que lhe amou? Não se compara, irmão. É olhar para o futuro, para o hoje também, aquilo que nós já temos nele, o conforto que podemos ter nele, sim, mas olhar também para as riquezas da sua gloriosa herança. Riquezas essas que já podemos desfrutar hoje, irmãos. Às vezes sofremos e sofremos só porque nós queremos sofrer só. Porque nós não buscamos a ajuda, né? Como nós falamos semana passada, como o Espírito Santo às vezes oferece e nós não recebemos dele. Recebemos imensas riquezas do Senhor hoje e receberemos futuramente também. Por isso podemos viver de maneira poderosa. Quero repetir, como podemos viver poderosamente? Orando constantemente, orando por sabedoria e revelação. Sem o conhecimento correto, não irei na direção certa, orando por iluminação, conhecendo a esperança pela qual Deus o chamou, o caminho que Deus quer que você viva e traça, aquilo que Ele traçou para você como irmão, como igreja. Conhecer as riquezas da gloriosa graça, irmão, ó, como isso lhe traz conforto. Ó, como isso lhe traz, às vezes, revigor, revida. Porque muitas vezes, ele nos machuca, ele trai, ele é injusto. Mas aí Deus, ele mostra o caminho. Olha, meu filho, espere o gozo eterno. Viva uma vida agora poderosa, confiando naquilo que irás receber. É a perspectiva do atleta, que mesmo aquele atleta de maratona,
ele está olhando ali para os seus últimos quilômetros, talvez 2, 3 quilômetros, e para a gente, né, que não é atleta, correr 3 quilômetros é extremamente cansativo já, né? Mas para quem já correu 47, o que são mais 3? Mas às vezes as pernas querem desistir, e o que continua é a mente dizendo, mas só falta 3 e eu vou receber a coroa. Às vezes a gente está assim, irmão, às vezes a gente está na corrida e a gente olha para os obstáculos, a gente olha ainda para a distância que ainda tem que percorrer, e a gente olha talvez para os inimigos que estão ao redor, querendo fazer com que nós desistamos, mas eu tenho que olhar para as riquezas da glória que Deus me dá. No final, nós receberemos. Por último, mas o mais recheado de características para que nós, ou de atitudes, ou de caminhos para que nós vivamos de maneira poderosa, está dizendo assim: viver poderosamente é conhecer também a imensurável grandeza do poder de Deus. Versículo 19 diz: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Em outras palavras, é entender o quanto Deus é poderoso. Você já parou para pensar o quanto Deus é poderoso? Paulo está falando para você, a Bíblia está chamando você a pensar um pouquinho nisso agora. O quanto Deus é poderoso. O quanto é comparável, imensurável ou mensurável ao seu poder. Não pode. O poder de Deus não pode ser medido. O poder de Deus não pode ser comparado. Mas o poder de Deus, ele é exemplificado em atos para que a gente possa visualizar um pouquinho daquilo que ele é, ou daquilo que ele pode fazer. O poder de Deus, então, ele é manifestado em nós, para nós, os que cremos. E ele é administrado não por nós, mas é administrado por ele, conforme a atuação da sua poderosa força. É ele que opera este poder em nós, através de nós. Versículo 20, ele vai explicar então como visualizar o poder de Deus, já que ele é imensurável, já que ele é incomparável. Versículo 1, 20a vai dizer: este poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos. A primeira forma de visualizar o poder e como Deus ele é extremamente poderoso é visualizar, é lembrar o que ele fez com o seu filho, ou é lembrar como o seu filho venceu a morte, o último inimigo, é lembrar que ele ressuscitou dentre os mortos, ele vence o pecado. Porque o salário do pecado, como nós sabemos, é a morte. Mas aquele que paga a dívida por nós, aquele santo e justo, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele se torna o resgatador de todos aqueles que devem passar pela morte. Este é o poder que Deus está dando para todo aquele que crê nele. É o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. É o poder que fez com que o Filho do Homem vencesse o pecado e assim saísse da morte para a vida e dar esta vida a todos aqueles que pedirem e quiserem. O poder de Deus também ele é exemplificado, ele é demonstrado no versículo 20 e versículo 21 ao dizer: e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir.
Se aquele primeiro poder é um poder restaurador, transformador, este poder é um poder posicional. Aquilo que você não conseguiria, aquilo que você não conseguiria ter, nunca conseguiria almejar, pensar, ser colocado. Deus, o Senhor Jesus Cristo, sim, por ser Deus, Ele era digno, sempre foi digno de estar à direita do Pai. Mas ao vencer, ao passar por cada parte do plano executado por Deus, Ele se torna ainda mais digno de tudo isso. E Deus, através do seu poder, o traz, o coloca à sua direita. Deus lhe dá esse poder, Ele dá uma posição para você. Não uma posição de domínio sobre todas as coisas, mas um poder para fazer a sua vontade. Versículo 22a inicia dizendo: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Através desse poder, Cristo, Ele é e Ele está acima de todas as coisas. Tudo está abaixo de seus pés. Como Ele diz em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, toda a autoridade, seja no céu, seja na terra. Podemos confiar em Jesus Cristo. Podemos viver a vida, irmãos, que Ele quer que nós vivamos, de maneira alegre, mesmo em meio ao sofrimento, de maneira que lhe agrade, mesmo em meio às tentações, os pecados e as circunstâncias, porque temos o poder dado por Ele para isso. Versículos 22 ao 23 finalizam dizendo: E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda qualquer circunstância. Este poder fez Cristo cabeça sobre a igreja. O poder de Deus ainda vai ser manifestado ou ilustrado para nós. Efésios ele vai continuar então ensinando para a gente o poder de Deus, como este poder ele é fantástico, imensurável, mas é como ele pode ser visto. Então no capítulo 2, versículos 1 ao 10, ele vai ser visto principalmente na transformação interna de nossas vidas. No capítulo 2, os versículos 14, 11, 12 ao 22, ele depois então ele vai caminhar para nós, versículo 11 ao 22, como ele nos colocou agora em uma nova comunidade. Que poder é esse? Como ele e o que ele faz em nós, por nós e através de nós. Só para repetir e deixar aí na sua mente bem solidificado como podemos viver poderosamente. Primeiro, orando constantemente, orando por sabedoria e revelação, orando por iluminação. Segundo, conhecendo a esperança para a qual Deus o chamou. Terceiro, conhecendo as riquezas da gloriosa herança de Deus. E quarto, conhecendo a imensurável grandeza do poder de Deus. Quero deixar algumas coisas para você meditar. Sei que podemos ter e colocar muitas outras coisas que aprendemos aqui hoje à noite, mas eu coloquei aqui duas coisas que eu meditei e gostaria de repetir para você. Deus deseja que você viva de maneira poderosa. Deus deseja que você viva de maneira poderosa, poderosamente. Ele não teria dado tanta ênfase no poder que você tem, se Ele não quisesse que você vivesse assim. E Ele deseja que você viva e receba esse poder, porque Ele deseja que você entenda e viva o plano dEle para você. Deus, Ele não cobra nada de você que Ele não lhe dê, que Ele não lhe capacite.
Deus, Ele não está dizendo, faça isso, Wilson, mas o Wilson não pode. Não, Deus está dizendo para o Wilson, faça isso. Você vai ter a ajuda do Espírito Santo. Você vai ter o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Você vai ter uma esposa que vai lhe ajudar. Você vai ter pessoas ao seu redor que podem lhe ajudar. Você vai ter uma igreja que pode lhe ajudar. Você vai ter a palavra de Cristo ao seu lado. Viver poderosamente ou viver dentro do plano de Deus é possível, não porque nós somos capazes, mas porque nós fomos capacitados por Ele. Mas aí precisamos caprichar, podemos dizer assim, nos passos que Ele também colocou para nós. Oração, buscar conhecer a palavra. Como eu vou fazer algo que eu não conheço? Como eu vou ser alguma coisa que eu nem sei? Muitos dos erros da igreja do Senhor Jesus Cristo é porque não sabe o que Deus chamou para fazer. É muito do achar, eu acho que é assim. Irmãos, precisamos deixar de achar para dizer Deus diz assim na sua palavra. O que levar em nossos corações, também poderíamos escrever muitas outras coisas aqui. E eu queria agradecer a Deus. A primeira coisa, meu coração é grato. Porque pelo contrário, muitas vezes nós somos ingratos, a gente acha que a gente está na pior, que a gente acha que a gente está numa situação ruim, que a gente acha que as coisas estão indo de mal a pior, e quando uma coisa acontece, acontece outra, e aí quando a gente melhora de um lado, piora no outro. Mas Deus, Ele nos deu poder para vivermos em todas as situações. Deus nos deu todas as bênçãos espirituais necessárias para sermos gratos a Ele. Meu coração se enche de esperança, irmão, esperança porque a obra é através de nós, com certeza, muitas vezes, mas a esperança que é a obra de Deus na vida de vocês e na minha vida. É fantástico, Deus, Ele está operando na vida de cada um de vocês, irmãos. Mas Deus, Ele espera de você essa gratidão. Deus espera de você a esperança, irmão, de que você vai mudar e pode mudar. E aí nos leva a um coração encorajador. Ter um encorajamento, ser encorajador, irmãos. Não existe. Às vezes a gente já comenta isso, né? Seja com jovens, seja com uma família, seja com uma pessoa. Infelizmente, sai na nossa boca, não, aquele irmão ali é sem futuro. Ah, aquele irmão ali não tem mais jeito. Não, quando nós olhamos o plano glorioso de Deus e o poder que opera através do Espírito Santo em nós, podemos nos encorajar e encorajar uns aos outros por mudança verdadeira. Por último, o que você deve fazer hoje, a partir de hoje, irmão? Já temos falado, domingo após domingo, e eu não sei quantos de vocês já estão orando mais. Mas se você depois tentar olhar nas nossas gravações, acho que todo domingo eu falei que precisamos orar mais. Da necessidade de orar mais. Da importância de orar mais. E muitas vezes eu vejo irmãos balançando a cabeça, dizendo é verdade. Mas muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, quando chegamos em nossas casas, não oramos, não buscamos, fraquejamos. Leia a palavra de Deus, irmão, para conhecer o plano de Deus. Não existe nada melhor do que conhecer o plano de Deus para a sua vida e conhecer o plano de Deus para ajudar as pessoas a entender o plano dele para a vida delas. Para começar a deixar de achar, para ter certeza do que Deus quer. As outras 3 formas de ler a palavra de Deus e buscar conhecer as riquezas que Ele tem para você e conhecer o poder que você tem em Cristo para vencer as tentações, as lutas. Tudo em Cristo. Tudo por Cristo.
Tudo através de Cristo. Irmão, baixe sua cabeça, né? Vamos orar ao Senhor. Vamos iniciar isso que nós colocamos aqui essa noite. Uma oração que se inicia hoje, mas que ela vai ser constante. Uma oração que é necessária, irmão, para buscar esse relacionamento com o nosso Deus, para buscar sabedoria e pedir por sabedoria, revelação, iluminação, e para nos unirmos como igreja dentro desse plano maravilhoso de Deus. Ó glorioso Deus, te agradecemos, ó Pai, por teu plano maravilhoso. Ó glorioso, te agradecemos porque tu és o bendito, louvado, o abençoador e aquele que tem nos dado ricas bênçãos. Através do teu plano, o teu Filho, Ele executou, o teu Santo Espírito, Ele nos capacita e nos capacita dia após dia. Ó Senhor, eu te rogo por tua igreja, por mim, por cada um de nós, que possamos ter uma vida de oração constante. Que a nossa vida seja marcada, Senhor, por uma vida de dependência, uma vida aos teus pés, Senhor. Quero demonstrar isso, Senhor, que possamos demonstrar isso no dia após dia, ao quando nós te buscamos por sabedoria, por revelação, por iluminação. Ó Senhor, dá a nós um espírito de sabedoria, mas dá também a nós, Senhor, fome e sede por tua palavra. Fome e sede, Senhor, para entender aquilo que o Senhor nos chamou a ser, a fazer, Pai. Ó Senhor, busca que nós possamos conhecer o teu imenso poder. Não completamente, é impossível para nós conhecermos a ti e o teu poder completamente. Mas que isso nos anime, que isso nos encoraje, que isso seja para nós como fonte para viver essa vida poderosa que o Senhor quer que nós vivamos. Ó Senhor, mais uma vez eu só tenho a te agradecer, porque o Senhor não deixa faltar nada, nada que realmente nós precisamos. O Senhor tem dado tudo e muito mais. Em nome do teu Filho amado, nós te oramos. Amém.